Olá, colegas do IBF. Eu estou passando aqui para compartilhar um pouco sobre como nós temos tratado a questão da nossa estratégia vis-à-vis a crise que nós vivenciamos, né? E como a gente está, na realidade, pilotando a nossa estratégia face à crise. Nós ainda vivemos um momento de crise, é claro que o momento agudo passou, mas a gente segue ainda vivendo sob os efeitos da crise da pandemia e, claro, também temos passado, de certa maneira, um pouco agravado por outros problemas que passam a impactar essa crise envolvendo a antecipação do calendário eleitoral e também a crise hídrica. No nosso caso, especificamente, a gente tinha em 2019, e aí, dando um passo atrás, eu, como CFO, também sou responsável pela parte da estratégia da companhia, junto com o CFO, né? Melhor dizendo, eu sou um partner dele nisso. Então, a gente desenhou uma estratégia em 2019 que nós começamos a executar, né? De fato, desenhamos em 2018, começamos a executar em 2019. E quando veio a crise em 2020, em parte, nós navegamos bem a crise em função da execução dessa estratégia. Ela preconizava 4 coisas importantes, que era o cliente no centro, a questão da digitalização, a ressignificação da nossa essência, que é mais ou menos o back to basics, e valorizar o nosso ecossistema, né? O Martins, ele não é só uma plataforma de distribuição, ele é uma plataforma de distribuição que tem agregado serviços financeiros, serviços logísticos, prestação de serviço, gestão de marca, de loja, etc. Então, e dentro da digitalização, nós focamos numa coisa importante, que para nós é importante, que era o nosso marketplace e o nosso e-commerce, B2B. E começamos a caminhar em 2019. Quando veio a crise em 2020, a digitalização aconteceu, né? Todos, de uma maneira geral, os nossos representantes comerciais, eles não podiam visitar, nós temos cerca de 5.000 representantes comerciais no Brasil todo, eles não podiam visitar. Uma solução foi justamente os clientes serem estimulados ou com auxílio do próprio representante comercial usar a plataforma digital. Com isso, isso foi fundamental para nós, para a gente pilotar durante a crise, porque nós não deixamos de vender em função do problema do isolamento ou dos lockdowns, etc. Hoje, para se ter uma ideia, que a gente chama vendas digitais, né, que são as vendas não presenciais, elas pularam para mais de 50% da nossa receita. Então, isso foi extremamente importante para nós. Então, uma coisa foi o seguinte, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente começou a pilotar e implementar uma estratégia. Essa estratégia foi dado continuidade a ela ao longo de 2020, quando chegou 2021, e nós estamos vendo 2021 agora, nós seguimos na execução dessa estratégia e tem uma coisa importante, né, que a gente começou também a algumas perguntas que começam a fazer, bom, será que essa digitalização e essas vendas pelos canais não presenciais, elas vão seguir sempre ou não? São respostas difíceis de se dar. A gente acredita que houve uma mudança de patamar, sem dúvida nenhuma, mas é claro que tem 2 coisas que devem acontecer. Mais negócios reabrindo, esses negócios competindo pelo bolso do consumidor e, consequentemente, também tirando parte dos negócios que foram conquistados pelos nossos clientes. Então, os nossos clientes passam a dividir um pouco das suas vendas com outros negócios e isso vai, sem dúvida nenhuma, de certa maneira, afetar e tem afetado os nossos negócios do ponto de vista de margem e um pouco do ponto de vista de venda, apesar de que a gente consegue, uma das coisas boas é que nós tivemos um crescimento de 40% na nossa receita e estamos mantendo esse crescimento, ou seja, o novo patamar de receita que nós alcançamos, nós temos conseguido manter. Claro que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que sacrificar um pouco margem. Mas quando a gente olha, e eu acho que a pergunta aqui é, olhando à frente, se eventualmente a gente enxerga que existe uma adaptação na nossa estratégia, nós acreditamos que não. Os elementos da nossa estratégia, os 4 elementos, eles são válidos ainda.
na nossa avaliação. Nós não acreditamos que a mudança, principalmente a migração dos canais presenciais para os digitais, no montante que chegou a acontecer no nosso caso, eles vão continuar, vai haver uma adaptação, vai haver um retorno aos canais presenciais. E, na realidade, o que a gente chama de O2O, né, online e offline, ele agora é uma realidade. E para o nosso negócio é extremamente importante porque o nosso foco é colocar o cliente no centro e deixar que ele se relacione conosco da maneira que melhor interesse a ele, seja mais sem fricção, mais barato para ele. Quando a gente olha também sobre se nós devemos, nesse momento agora, acelerar a implantação da nossa estratégia, isso já nós tomamos uma decisão um pouco diferente. Olhando o mercado, olhando como está a situação, principalmente 2022, que é um ano que muito provavelmente será um ano que tem combinação de crescimento baixo com também inflação elevada, a nossa ideia é vamos seguir pilotando, né? Talvez com uma velocidade um pouco menor, né? Mas vamos seguir implantando a nossa estratégia, que nós temos certeza que ela foi muito bem pensada, ela segue atual, segue relevante para nós, né? E a gente acha que 2022 vai ser um ano de crise. Nós, inclusive, tomamos algumas decisões envolvendo antecipação de financiamento, ou melhor dizendo, para se financiar, a gente antecipou captação de recursos, justamente porque a gente acha que 2022 vai ter uma combinação de custo elevado de capital, de prêmio de risco mais elevado, com falta de capital disponível, uma certa má vontade em liberar capital. Então, a gente tomou essas ações, ou seja, a gente acredita que o mundo, de certa maneira, ele, sem dúvida nenhuma, essa situação que nós vivenciamos transformou as nossas vidas, todos aqui, eu acredito, e a gente vê isso claramente hoje na questão do entretenimento, as pessoas estão querendo se divertir mais e tal, então, eu acho que a crise trouxe uma questão da pessoa querer viver o momento, viver o agora. Então, a gente, com certeza, vai experimentar um boom de viagens, de diversão, como a gente já tem começado a ver. Isso, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é a disputa pelo bolso do consumidor, né? Ele vai consumir menos, substituir produto por experiência. Então, isso é um ponto que a gente acredita. Outro ponto que a gente acredita é que as mudanças que houveram, principalmente de digitais, elas vão existir, não talvez no patamar que a gente conseguiu conquistar, mas num patamar menor. E o terceiro é que a questão do digital, o online e o offline, eles agora vão conviver com muito mais naturalidade. Então, assim, a gente acha que o mundo pós-crise ele vai ser diferente, mas ele não vai ser também uma coisa, pelo menos a gente não vê que vai ser o que a gente está vendo hoje, né? Em termos da maneira que o consumidor se relaciona conosco, a questão da digitalização, etc., a gente acredita nisso. Então, era isso que eu queria falar sobre a revisão de estratégias em tempos de crise. É isso que eu queria passar para vocês. Obrigado.